Ela entrou na concessionária com um uniforme de faxineira e uma bolsa surrada. Os vendedores riram, tiraram foto, postaram nas redes. Mas nenhum deles imaginou que em menos de 48 horas, aquela mulher que eles desprezaram teria o poder de fechar as portas de toda a rede. E nem isso seria o que mais doeria neles. Ela entrou pela porta de vidro, como se aquele lugar fosse dela. Sem pressa, sem hesitação, sem pedir licença com o olhar. Uniforme de trabalho, bolsa surrada no ombro, cabelo preso com um elástico simples. As mãos ainda cheiravam ao produto de limpeza do turno que tinha acabado de encerrar. E mesmo assim, havia algo naquela mulher que não combinava com a ideia que as pessoas fazem de alguém que não pertence a um lugar. Ela pertencia. Só que ninguém ali estava preparado para entender isso ainda. A concessionária Luminar Motors era o tipo de lugar onde o chão brilhava mais que o sol lá fora. Carros importados enfileirados como se fossem esculturas de museu, iluminação estudada para fazer qualquer veículo parecer um sonho dentro de um sonho. O ar-condicionado gelado, a música ambiente baixa, aquele cheiro de couro e dinheiro misturados que algumas pessoas acham sofisticado e outras acham sufocante. Natalice Ferreira entrou naquele ambiente e não piscou. Rodrigo Salles estava apoiado no balcão conversando com Fábio Cunha quando a porta abriu. Os dois viram a mulher entrar ao mesmo tempo. Rodrigo olhou para Fábio. Fábio olhou para Rodrigo. E nos 2 segundos seguintes aconteceu aquela coisa silenciosa que acontece entre pessoas que compartilham o mesmo preconceito sem precisar dizer uma palavra. Um sorrisinho de canto de boca. Um olhar de lado. A decisão tomada antes mesmo de ela dar o terceiro passo. Natalice se aproximou do balcão com passos firmes e olhou diretamente para Rodrigo. Boa tarde. Gostaria de ver o Luminar GT executivo. Ela disse o nome do modelo sem hesitar. Sem consultar papel, sem pegar o celular, sem demonstrar nenhuma insegurança. Apenas disse o nome do carro mais caro da loja como quem pede um copo d'água. Rodrigo levou 2 segundos para responder. 2 segundos que disseram tudo. Ele olhou para o uniforme, olhou para a bolsa, olhou para as mãos dela, e então abriu um sorriso que não era sorriso coisa nenhuma. O Luminar GT executivo? Ele repetiu o nome devagar, como se estivesse explicando algo para uma criança. Senhora, esse modelo começa em R$420 mil. A senhora tem certeza que é esse mesmo? O salão não era pequeno, mas naquele momento, ele encolheu. 2 outros vendedores que estavam do outro lado da loja pararam o que estavam fazendo. Uma cliente que experimentava sentar num sedã prata levantou a cabeça. O segurança perto da porta ajustou a postura. Todo mundo captou alguma coisa no ar, mesmo sem entender ainda o que era. Natalice não mudou a expressão. Tenho certeza. Só isso. 2 palavras. Ditas com uma calma que era quase desconcertante. Rodrigo trocou outro olhar com Fábio. E dessa vez não escondeu bem o sorriso. Olha, eu não quero fazer a senhora passar por uma situação constrangedora. Talvez a senhora esteja procurando outro modelo, algo mais acessível. Temos ótimas opções a partir de 80 mil. Ele fez um gesto largo com o braço, apontando para o fundo da loja, como quem aponta o caminho de volta para casa. E foi aí que Fábio cometeu o erro que ia assombrar os dois por muito tempo. Ele tirou o celular do bolso, abriu a câmera e fotografou Natalice de lado enquanto ela ainda estava de costas para ele. Rápido, discreto, achando que ninguém tinha visto. Digitou alguma coisa e mandou no grupo interno da equipe. Em menos de 30 segundos, os celulares dos outros vendedores vibraram. Natalice se virou devagar na direção de Fábio. Ele guardou o celular num movimento brusco. Ela olhou para ele por 3 segundos, sem dizer nada. Depois, voltou os olhos para Rodrigo. Eu não pedi uma sugestão. Pedi para ver o GT executivo. Vocês têm o modelo disponível ou não têm? Rodrigo cruzou os braços. A cordialidade falsa tinha sumido. Olha, vou ser honesto com a senhora, porque eu respeito o tempo de todo mundo, inclusive o meu. Esse modelo está reservado. E mesmo que não estivesse, o processo de compra exige comprovação de renda, análise de perfil, documentação completa. Não é algo que se resolve numa visita assim, de passagem. Ele olhou para o uniforme uma vez mais, só para garantir que a mensagem chegasse inteira. Um dos vendedores do fundo da loja tinha se aproximado fingindo arrumar um display.
A cliente do sedã prata tinha parado completamente de prestar atenção no carro e estava olhando para a cena. O segurança deu um passo em direção ao balcão. Natalice ficou parada por um momento. Não de constrangimento, de algo diferente. Era o tipo de pausa de quem está decidindo se vai responder ou simplesmente guardar. Ela abriu a bolsa surrada devagar, tirou um papel dobrado e uma caneta. Apoiou o papel no balcão, escreveu alguma coisa, dobrou de novo e guardou no bolso. Depois olhou para Rodrigo com uma expressão que nenhum daqueles vendedores soube decifrar naquele instante. Não era raiva, não era mágoa. Era algo muito mais sólido que os dois. Tudo bem, ela disse. A voz saiu tranquila, sem tremor, sem ironia forçada. Obrigada pelo seu tempo. Virou as costas e caminhou em direção à saída. O salão inteiro assistiu em silêncio. E foi exatamente nesse momento, quando ela estava a 3 passos da porta, que Rodrigo falou em voz alta para Fábio, sem nem se preocupar em baixar o tom. Próxima vez a gente coloca uma plaquinha na entrada. Tipo, ambiente reservado para quem pode pagar. A risada de Fábio veio rápida e alta. Um dos outros vendedores também riu. A cliente do sedã prata olhou para Rodrigo com uma expressão que ele não soube ler. Natalice parou. Ficou parada por 2 segundos de costas para todo mundo. O salão ficou quieto de um jeito diferente, um quieto tenso, o tipo que antecede alguma coisa. Ela se virou devagar, olhou para Rodrigo, olhou para Fábio, olhou para os outros que tinham rido. E então disse, com aquela mesma voz calma que usou desde o primeiro segundo, a frase que nenhum deles conseguiria esquecer por muito tempo. Espero que vocês se lembrem bem desse momento, porque eu vou me lembrar de cada detalhe. Não foi grito, não foi ameaça raivosa. Foi uma afirmação, dita com a segurança de quem sabe exatamente o que está dizendo e por quê. E foi isso que gelou a espinha de pelo menos 2 pessoas naquele salão. Natalice saiu. A porta de vidro fechou atrás dela com aquele barulho suave e preciso de lugar caro. Lá fora, ela atravessou o estacionamento sem apressar o passo, entrou num carro simples e saiu sem olhar para trás. Dentro da Luminar Motors, o silêncio durou mais do que deveria. A cliente do sedã prata se levantou, pegou a bolsa e disse para o vendedor que a atendia: "Pode cancelar, eu compro em outro lugar." E saiu. Rodrigo olhou para Fábio. Fábio olhou para o celular. O post que tinha mandado no grupo já tinha comentários, alguns rindo. Mas um dos vendedores mais antigos tinha escrito uma coisa que Fábio leu 2 vezes sem entender direito na hora. "Torça para que ela não conheça ninguém que a gente conhece." Naquele momento, Fábio achou que era exagero. Naquele momento, ele ainda não sabia nada. Tem gente que carrega o peso da vida no silêncio. Não faz escândalo, não pede ajuda, não espera que ninguém perceba. Vai levando, vai aguentando, vai construindo por dentro o que o mundo lá fora insiste em derrubar. Natalice Ferreira era esse tipo de pessoa. E para entender quem ela era naquele dia em que entrou na Luminar Motors, era preciso voltar muito antes. Antes do uniforme. Antes da bolsa surrada. Antes de tudo que aqueles vendedores julgaram numa fração de segundo sem saber que estavam julgando uma história inteira. Ela cresceu num bairro simples, numa casa pequena, onde o que não faltava era trabalho. E o que às vezes faltava era o resto. Dona Perpétua, sua mãe, era o tipo de mulher que acorda antes do sol e deita depois que todo mundo já dormiu. Lavava roupa para fora, fazia marmita, consertava o que precisava ser consertado sem esperar que ninguém aparecesse para ajudar. Criou Natalice sozinha desde que a menina tinha poucos anos e fez isso com uma dignidade que não precisava de discurso. Era visível em cada atitude, em cada escolha, em cada vez que Dona Perpétua olhava para a filha e dizia com aquela voz firme e baixa: "Filha, o que você é por dentro não tem roupa que cubra nem roupa que mostre. Só você decide isso." Natalice cresceu ouvindo aquilo e acreditou. Estudou com bolsa, trabalhou enquanto estudava, se formou numa área que poucos da sua rua sequer sabiam o nome: finanças, mercado de investimentos. Números que para a maioria das pessoas parecem outro idioma, mas que para ela faziam sentido desde cedo, como se o cérebro dela tivesse sido feito exatamente para aquilo. Conseguiu o primeiro emprego numa consultoria pequena, depois numa maior, depois começou a construir algo por conta própria. A vida estava indo, devagar, com esforço, mas estava indo.
E então veio Gustavo Andrade. Não era um homem mau à primeira vista. Era charmoso, atencioso, daquele tipo que sabe exatamente o que dizer e quando dizer. Natalice tinha trabalhado tanto e se fechado tanto que quando alguém apareceu com atenção genuína, ou o que parecia genuíno, ela abriu uma porta que demorou para aprender a fechar. Casaram. E nos primeiros tempos foi bom. Foi realmente bom. Mas aos poucos, tão devagar que ela quase não percebeu, as coisas foram mudando. Primeiro foram os comentários pequenos. Você não precisa trabalhar tanto. Eu cuido de tudo. Depois vieram os afastamentos. Esse pessoal do seu trabalho não presta. Você merece gente melhor. As amizades foram sumindo uma por uma, não por briga, mas por um distanciamento que foi sendo construído tijolo por tijolo, sem que ela conseguisse apontar o exato momento em que o muro ficou alto demais. Quando percebeu, estava sozinha dentro de um casamento que parecia uma gaiola com cortina bonita na janela. A carreira que ela tinha construído foi sendo desmontada com a mesma lentidão. Primeiro, ela deixou o emprego porque ele pediu. Depois, deixou os clientes porque ele achou melhor. Depois parou de estudar porque não havia mais tempo. Havia filhos pequenos. Havia casa para cuidar. Havia sempre alguma coisa que precisava dela agora e não depois. Quando a separação finalmente aconteceu, anos depois, Natalice olhou ao redor e viu o tamanho do estrago. 2 crianças pequenas, uma casa hipotecada, dívidas que ela nem sabia que existiam, e um currículo que tinha anos de lacuna que o mercado não perdoa fácil. Ela chorou. Chorou muito, sozinha, no banheiro, com o chuveiro aberto para ninguém ouvir. Depois secou o rosto, olhou no espelho e fez a mesma coisa que Dona Perpétua tinha feito a vida inteira. Levantou e foi trabalhar. O emprego de faxineira apareceu numa segunda-feira de manhã, num anúncio simples colado num poste perto de casa. Ela ligou, foi entrevistada no mesmo dia. Começou na semana seguinte. Não contou para quase ninguém. Pegou o uniforme, colocou e foi. Sem drama, sem vergonha, sem explicação para quem não perguntou. Precisava pagar a hipoteca da casa onde Dona Perpétua morava. Esse era o único pensamento que importava. Mas tem uma coisa que as pessoas que julgam não sabem. Que enquanto Natalice limpava corredores e esfregava pisos, a cabeça dela não parava. Ela ouvia áudios de cursos no fone enquanto trabalhava. Estudava de madrugada quando os filhos dormiam. Fez contato com uma pessoa que conhecia do tempo antigo, alguém que ainda lembrava do que ela era capaz. Começou a fazer análises financeiras de forma discreta, como consultoria informal, por um valor pequeno que foi crescendo. Depois veio uma oportunidade de participar de um fundo de investimentos que estava começando. Ela entrou com o pouco que tinha e com muito do que sabia. O fundo cresceu, mais do que qualquer um esperava, incluindo ela. Mas Natalice não largou o trabalho de faxineira. E esse era o ponto que ninguém entendia, nem os poucos que sabiam da sua vida. As pessoas perguntavam, ela respondia com poucas palavras. A verdade era uma só, simples e funda como as palavras de Dona Perpétua. Ela tinha prometido à mãe que nunca ia esquecer de onde veio. Não como castigo, não como humildade forçada. Como escolha, como forma de continuar enxergando o mundo do jeito que ele realmente é, não do jeito que o dinheiro faz parecer que é. Uma vez por semana, ela colocava o uniforme e trabalhava, para não perder o chão, para continuar sendo ela. Dona Perpétua sabia de tudo. Era a única pessoa que sabia de tudo. E toda vez que Natalice chegava depois do turno, cansada, com cheiro de produto de limpeza nas mãos, a mãe pegava aquelas mãos entre as suas e ficava assim por um momento, sem precisar dizer nada. Só aquilo já dizia. Naquela noite, depois da cena na Luminar Motors, Natalice chegou em casa. Passou pela sala onde Dona Perpétua assistia televisão com o volume alto do jeito que gosta e foi direto para a cozinha. Encheu um copo d'água, bebeu devagar e ficou parada olhando pela janela por alguns minutos. Dona Perpétua apareceu na porta da cozinha. Olhou para a filha com aquele olhar que as mães têm, o que não precisa de pergunta porque já é pergunta. Natalice se virou e contou tudo. Não gritou, não chorou. Foi narrando como se fosse uma história que aconteceu com outra pessoa. A foto, o comentário sobre a plaquinha, a risada que veio depois, o papel onde anotou o nome do gerente antes de sair. Dona Perpétua ficou escutando sem interromper.
Quando Natalice terminou, a mãe ficou quieta por um tempo que pareceu longo. Depois disse, com aquela voz baixa que carregava mais peso que grito: "Você anotou o nome dele." Não foi pergunta, foi constatação. E havia um significado naquilo que as duas entenderam sem precisar explicar. "Anotei", Natalice confirmou. Dona Perpétua assentiu devagar. "Então você já sabe o que vai fazer." Natalice olhou para a mãe. Tinha nos olhos algo que não era raiva. Era clareza. O tipo de clareza que chega depois que a poeira baixa e você vê exatamente o tamanho do que está na sua frente. Ela pegou o celular em cima da mesa e discou um número. Esperou 2 toques. Do outro lado, uma voz atendeu. "Natalice." "Que surpresa. Tudo bem? Preciso te contar uma coisa, Márcio." Ela disse. A voz saiu firme, sem drama, sem urgência excessiva. "Hoje eu fui a Luminar Motors." Houve uma pausa curta do outro lado da linha. "E? Eu preciso que você saiba o que aconteceu lá, antes que você ouça de outro jeito." Márcio Neves ficou em silêncio por alguns segundos. Ele conhecia a Natalice havia tempo suficiente para saber que quando ela ligava assim, com aquela calma toda, não era porque o assunto era pequeno. Era exatamente o contrário. "Me conta", ele disse. E ela contou. Do outro lado da linha, Márcio ouviu cada palavra sem interromper. E quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um momento que foi ficando mais pesado a cada segundo. Quando falou, a voz tinha mudado. Não era mais a voz casual de quem atende uma ligação à noite. Era a voz de quem acabou de tomar uma decisão. "Natalice, você sabe que eu preciso fazer alguma coisa com isso." "Eu sei", ela respondeu. "Por isso liguei para você primeiro." A ligação encerrou. Natalice pousou o celular na mesa devagar e olhou de novo pela janela. Lá fora estava escuro. Mas havia uma luz acesa na casa da frente, e outra mais adiante, e mais outra além. A cidade continuava, o mundo continuava, e em algum lugar daquela cidade, Rodrigo Salles estava dormindo sem saber que uma ligação de 3 minutos tinha mudado a direção das coisas de um jeito que ele ainda não conseguia imaginar. Dona Perpétua colocou a mão no ombro da filha. Natalice cobriu aquela mão com a sua. As duas ficaram em silêncio por um momento, olhando pela mesma janela. "Você vai ficar bem", Dona Perpétua disse. "Eu sempre fico", Natalice respondeu. E era verdade. Tinha sido verdade durante anos de casamento sufocante, durante madrugadas estudando com os filhos dormindo no quarto ao lado, durante turnos de limpeza com fone no ouvido e a cabeça no futuro. Tinha sido verdade em cada momento que alguém olhou para ela e viu menos do que ela era. Continuaria sendo verdade agora. O uniforme estava pendurado na cadeira do quarto. Natalice passou por ele antes de deitar. Passou o olhar por cima daquela peça simples que tanta gente usava para definir o que ela valia e sentiu algo que era difícil nomear. Não era orgulho exatamente. Era algo mais antigo que orgulho. Era a consciência tranquila de quem sabe que está inteiro por dentro, independente do que o mundo vê por fora. Ela apagou a luz e deitou. Amanhã ia ser um dia diferente. Tem coisas que saem do controle antes que a pessoa perceba que perdeu as rédeas. Fábio Cunha foi dormir naquela noite achando que tinha feito uma brincadeira. Acordou no dia seguinte com o celular vibrando sem parar e entendeu, ainda com o sono no rosto, que o que ele chamou de brincadeira tinha virado outra coisa completamente. A foto de Natalice que ele tinha mandado no grupo interno da Luminar Motors tinha vazado. Não para 10 pessoas, não para 50. Estava nas redes com uma velocidade que esse tipo de coisa tem quando toca num nervo que muita gente carrega calado. A legenda que Rodrigo tinha digitado no grupo era curta e torpe. Algo sobre clientela do dia, com um emoji de vassoura. Quem tirou o print e jogou para fora não deixou nem esse detalhe de fora. E foi exatamente esse detalhe que acendeu tudo. Nos primeiros comentários, eram pessoas indignadas com o desrespeito genérico, o tipo de reação comum que qualquer post assim provoca. Mas então começou a acontecer algo diferente. Um comentário apareceu, de uma conta com foto de perfil discreta, escrito com calma e precisão cirúrgica. "Eu conheço essa mulher. Vocês não fazem ideia de quem acabaram de fotografar assim." O comentário teve resposta imediata de dezenas de pessoas perguntando quem ela era. A conta não respondeu mais nada.
Só aquela frase. E aquela frase foi o suficiente para que o post saísse do ritmo comum de indignação e entrasse num território diferente, o da curiosidade, que é o combustível mais potente que existe nas redes. Outras pessoas começaram a aparecer. Uma mulher que dizia ter trabalhado com Natalice anos atrás, sem dar detalhes, apenas confirmando que havia muito mais ali do que o uniforme mostrava. Um homem que escreveu somente "Luminar Motors vai se arrepender disso", sem explicação, sem contexto. E esse tipo de comentário, vago e firme ao mesmo tempo, faz o algoritmo enlouquecer, porque faz o ser humano enlouquecer primeiro. O post tinha milhares de compartilhamentos quando Márcio Neves o viu. Ele estava no escritório, numa manhã que tinha começado comum, café na mesa, reunião marcada para mais tarde, o tipo de dia que segue o roteiro sem surpresa. Abriu o celular por hábito entre um documento e outro, e a foto apareceu na tela. Ele ficou olhando por alguns segundos. Depois ficou olhando por mais alguns segundos, porque Márcio Neves conhecia aquela mulher, não de passagem. Conhecia de reuniões onde ela era a pessoa mais preparada na sala. Conhecia de decisões que ela tinha tomado com uma frieza analítica que ele raramente via em qualquer profissional, homem ou mulher, experiente ou não. Conhecia do tipo de respeito que se constrói ao longo do tempo e não se desfaz fácil. Ele pousou o café. Pousou devagar, com cuidado, como quem está controlando um movimento para não fazer outro mais brusco no lugar errado. Depois pegou o telefone fixo da mesa e discou um número que conhecia de cor. A ligação foi para o escritório central da rede Luminar Motors. Ele não pediu para falar com o atendimento. Pediu direto pela diretoria jurídica. E quando a secretária disse que Dra. Viviane Torres estava em reunião, Márcio respondeu com aquela voz de quem não está fazendo pedido. Sai da reunião. Doutora Viviane Torres era o tipo de pessoa que não gosta de ser tirada de reunião. Mas quando ouviu o nome de quem estava na linha, ela saiu. Pegou o telefone, ouviu Márcio falar por menos de 2 minutos, e quando ele terminou, ela ficou em silêncio por um momento que pesou mais que qualquer resposta imediata. Você tem certeza que é ela? Viviane perguntou. Tenho certeza absoluta, Márcio respondeu. E você vai querer resolver isso antes que eu precise resolver por você. A ligação encerrou. Viviane Torres ficou parada com o telefone na mão por alguns segundos. Depois chamou a assistente e disse 3 palavras. Cancela tudo hoje. Naquela mesma tarde, enquanto o post continuava se espalhando e os comentários se multiplicavam numa velocidade que a equipe de comunicação da Luminar Motors já não conseguia acompanhar, Viviane chegou à unidade onde tudo tinha acontecido, sem avisar, sem mandar e-mail antes. Entrou pela porta como quem entra em terreno que precisa ser avaliado com os próprios olhos. Rodrigo estava no salão quando a viu entrar. Ele conhecia Viviane Torres de nome e de reputação. Nunca tinha precisado conhecê-la pessoalmente, e a presença dela ali, naquele momento, sem aviso, fez alguma coisa apertar no peito dele que ele preferiu chamar de surpresa em vez de medo. Ela não sorriu. Cumprimentou com um aceno seco, pediu para usar a sala de reuniões e desapareceu por trás da porta. Fábio ficou sabendo que ela estava lá quando um dos colegas veio sussurrar no seu ouvido. Ele olhou para o corredor, olhou para o celular, olhou para o corredor de novo. O post tinha sido deletado, mas print não se deleta. Print já estava em todo lugar. Ele sabia disso. E sabia também, com aquela clareza desconfortável que a culpa traz, que deletar o post foi o tipo de atitude que piora as coisas em vez de melhorar. Viviane passou 2 horas naquela sala antes de chamar alguém. Quando chamou, foi Rodrigo primeiro. Ele entrou tentando manter a postura de sempre, aquela postura de gerente que tem o salão sob controle, que sabe o que está fazendo. Mas a sala estava diferente. Viviane estava sentada com um tablet na mão e uma expressão que não abria espaço para conversa informal. Ela virou o tablet para ele sem dizer nada. A tela mostrava o post, mostrava os comentários, mostrava o número de compartilhamentos que naquele momento já passava de uma casa que Rodrigo não esperava ver. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Doutora Viviane, eu posso explicar? Eu não pedi explicação ainda, ela disse. A voz era baixa e completamente firme. Estou te mostrando o que existe.
Quando eu quiser explicação, eu peço. Rodrigo ficou quieto. Viviane passou os olhos pelo tablet mais uma vez e então olhou para ele com uma calma que era mais difícil de aguentar que qualquer grito. Me diz uma coisa. Quando essa mulher entrou aqui, o que você viu? Ele hesitou. Vi uma cliente. Não, Viviane respondeu. Você não viu uma cliente. Se tivesse visto uma cliente, você teria atendido. O que você viu foi uma roupa e decidiu que a roupa era a pessoa. Ela pousou o tablet na mesa. Esse é o problema. Rodrigo tentou de novo. A gente não tinha como saber quem ela era. Para. A palavra saiu curta e precisa. Você acabou de confirmar o que eu disse. Você está me dizendo que o tratamento dependia de quem ela era. Isso significa que se ela fosse alguém sem nome, sem dinheiro, sem posição, o que aconteceu ali estaria tudo bem. Viviane se inclinou levemente para frente. É isso que você está me dizendo? O silêncio de Rodrigo respondeu antes dele. Fábio entrou na sala em seguida e saiu em menos tempo. Não tinha muito o que dizer. A foto tinha saído do celular dele. O print estava nas redes. Os fatos eram simples demais para precisar de muita palavra. Quando os dois saíram, Viviane ficou sozinha na sala por alguns minutos. Pegou o telefone e ligou para Natalice. A ligação foi direta, sem intermediário, sem secretária. Natalice atendeu no segundo toque. Natalice, Viviane disse, eu sei o que aconteceu. Eu precisava que você soubesse que eu sei, e que eu não vim aqui para apagar nada. Vim para entender o tamanho do que precisa ser corrigido. Do outro lado, Natalice ficou em silêncio por um momento. Quando respondeu, a voz estava igual a sempre. Calma, direta, sem oscilação. Eu sei que você veio, Viviane. Eu esperava que alguém viesse. Posso te pedir uma coisa? Pode. Não toma nenhuma decisão ainda. Me dá alguns dias. Houve uma pausa. Curta, mas densa. Você tem até o fim da semana. Natalice respondeu. E desligou. Viviane ficou olhando para o telefone na mão. Havia algo na voz de Natalice que ela conhecia bem. Era a voz de quem já tinha tomado a decisão e estava apenas sendo generoso com o tempo do outro. Não era ameaça. Era pior que ameaça. Era certeza. Naquela mesma noite, do outro lado da cidade, Natalice estava sentada à mesa da cozinha, com uma xícara de chá que tinha esfriado sem ela perceber. O celular tinha tocado tantas vezes que ela desativou as notificações. Não porque estava abalada, porque não precisava de ruído para pensar. Dona Perpétua apareceu na porta com um prato na mão. Colocou na frente da filha sem dizer nada, sentou do outro lado da mesa e ficou ali. As duas ficaram em silêncio por um tempo que era confortável do jeito que só silêncio entre pessoas que se conhecem fundo pode ser. Foi Dona Perpétua quem falou primeiro. Essa foto estava circulando. Vi no celular da vizinha. Natalice olhou para a mãe. Eu sei. As pessoas estão comentando. A mãe fez uma pausa. Tem gente que te conhece dizendo coisas. Eu sei disso também. Dona Perpétua ficou olhando para a filha por um momento longo. Havia algo nos olhos dela que não era preocupação exatamente. Era aquela mistura que as mães têm de orgulho e dor ao mesmo tempo, quando vem o filho enfrentar algo que nunca deveria ter precisado enfrentar. Como você está? Natalice olhou para a xícara fria. Pensou na pergunta de verdade antes de responder. Estou inteira, ela disse. E então, pela primeira vez desde que saiu da Luminar Motors no dia anterior, algo passou pelo rosto dela que não era aquela calma absoluta de sempre. Era algo mais fundo. Uma tristeza rápida, honesta, do tipo que aparece e vai embora antes que a pessoa decida se vai deixar ficar. Só fico pensando em quantas pessoas passaram pelo mesmo e não tinham ninguém para ligar. Dona Perpétua ficou quieta. Depois estendeu a mão sobre a mesa. Natalice colocou a sua em cima. Ficaram assim por um tempo. A xícara esfriando. A cidade lá fora continuando. E dentro daquela cozinha simples, duas mulheres que tinham aprendido a vida do jeito mais honesto possível, sem atalho e sem fingimento. Sentadas uma de frente para a outra como se aquilo fosse o centro do mundo. Porque para elas, era. O celular de Natalice vibrou uma vez só. Ela olhou. Era uma mensagem de Márcio Neves. 4 palavras apenas. Esteja pronta. É amanhã.
Natalice pousou o celular. Olhou para a mãe. E Dona Perpétua, que não tinha lido a mensagem, que não sabia o que estava escrito, olhou de volta para a filha e disse como se soubesse de tudo: "Vai dormir, minha filha. Amanhã você vai precisar estar descansada." Natalice se levantou, lavou a xícara, apagou a luz da cozinha. A manhã havia chegado antes do esperado. E desta vez, ela não ia entrar por nenhuma porta pedindo licença com o olhar. Tem dias que começam normais e terminam sendo o dia. Aquele que divide a vida em antes e depois. Rodrigo Salles chegou a Luminar Motors naquela manhã no horário de sempre, com o café na mão de sempre, cumprimentando as pessoas do mesmo jeito de sempre. Não havia nada no ar que avisasse. E talvez seja exatamente isso que torna esse tipo de dia tão difícil de esquecer. A normalidade logo antes. O contraste que ela cria com o que vem depois. Fábio já estava no salão quando Rodrigo chegou. Os dois trocaram um olhar rápido. Tinham conversado na noite anterior, depois da visita de Viviane, e chegado à mesma conclusão que pessoas chegam quando querem acreditar que o pior já passou. Ela veio, viu, vai dar uma advertência e acabou. Rodrigo tinha dito isso com uma convicção que precisava mais dele mesmo do que de Fábio. E Fábio tinha concordado porque era mais fácil concordar do que considerar a outra possibilidade. A outra possibilidade entrou pela porta às 8h40 da manhã. Natalice Ferreira atravessou a entrada da Luminar Motors com um passo que não era apressado nem lento. Era o passo de alguém que sabe exatamente onde está pisando. Vestia algo sóbrio, bem cortado, sem ostentação. O cabelo diferente do dia anterior, solto agora, organizado. A bolsa surrada tinha dado lugar a uma pasta discreta. Mas não era a roupa que mudava a presença dela. Era outra coisa. Era aquela espécie de peso que algumas pessoas carregam quando chegam a algum lugar não para pedir, mas para resolver. Ao lado dela, Márcio Neves. Rodrigo viu os dois entrarem e sentiu o café parar no meio do caminho. Não reconheceu Márcio imediatamente. Levou alguns segundos. E quando o reconheceu, o copo de café foi para o balcão num movimento que ele nem percebeu que fez. Fábio, que estava do outro lado do salão, olhou na direção da entrada, olhou para Rodrigo e a cor foi saindo do rosto dele devagar, como maré que baixa sem aviso. Márcio Neves não precisava se apresentar naquele ambiente. Ele era o rosto da montadora parceira da rede há anos. Estava em fotos nas paredes da própria concessionária. Estava em comunicados internos, em eventos, em treinamentos. E estava ali agora, de manhã cedo, ao lado da mulher que Rodrigo tinha chamado de inadequada 48 horas antes. Doutora Viviane Torres já estava na sala de reuniões. Tinha chegado antes dos dois, o que era um detalhe que dizia muita coisa sobre como ela encarava aquele encontro. Quando Natalice e Márcio entraram na sala e a porta fechou, o salão da concessionária ficou com aquele silêncio particular de lugar onde todo mundo está fingindo trabalhar, enquanto pensa em outra coisa. Dentro da sala, Viviane estava de pé quando os dois entraram. Cumprimentou Márcio com um aperto de mão firme e então se virou para Natalice. Ficou olhando para ela por um segundo antes de falar. "Obrigada por ter vindo." Natalice assentiu. Sentou. Márcio sentou ao lado dela. Viviane voltou para a cadeira dela e por um momento as três pessoas ficaram em silêncio na sala. Um silêncio que não era constrangido, era carregado, do tipo que antecede coisa séria. "Eu pedi que Rodrigo e Fábio viessem também", Viviane disse. "Eles chegam em alguns minutos." "Tudo bem", Natalice respondeu. Márcio não disse nada. Ficou com as mãos sobre a mesa e uma expressão que Rodrigo, quando entrasse, ia levar algum tempo para conseguir olhar diretamente. A porta abriu. Rodrigo entrou primeiro, com Fábio atrás. Os dois viram Natalice sentada à cabeceira da mesa e pararam por uma fração de segundo que todo mundo na sala percebeu. Era a mesma mulher, o mesmo rosto. Mas o mesmo rosto, em outro contexto, tem um peso completamente diferente, e os dois sentiram esse peso nos primeiros 2 passos dentro da sala. Rodrigo tentou manter a postura. Sentou. Fábio sentou do lado dele, levemente afastado, como quem inconscientemente já está se distanciando da versão de si mesmo que estava ali 2 dias antes. Viviane começou sem preâmbulo. "Vou ser direta porque respeito o tempo de todo mundo aqui.
Ela olhou para Rodrigo e Fábio. Vocês sabem por que estão nessa sala. Eu não vou fingir que não sei. E vocês não vão fingir que não sabem. O que aconteceu nesse salão 2 dias atrás foi registrado, comentado e compartilhado por uma quantidade de pessoas que já não tem como controlar. Isso é um fato. Rodrigo abriu a boca. Viviane continuou sem deixar espaço. Antes que qualquer um de vocês diga que não sabia quem ela era, eu vou adiantar que esse argumento não vai funcionar aqui. Não porque não seja verdade, mas porque confirma exatamente o problema. Ela fez uma pausa curta. Tratamento digno não é um benefício que se oferece a quem tem nome conhecido. É o mínimo que qualquer ser humano merece ao entrar por uma porta. Fábio olhou para a mesa. Rodrigo ficou com os olhos em Viviane, mas havia algo no olhar dele que tinha mudado. A armadura de gerente estava rachada. Foi então que Natalice abriu a pasta. Ela tirou alguns documentos e colocou sobre a mesa com calma, um por um, sem pressa. Não eram muitos, eram precisos. Rodrigo olhou para os papéis sem entender imediatamente o que estava vendo. Fábio olhou também. E então Márcio falou pela primeira vez desde que tinha entrado na sala, com aquela voz grave e pausada de quem escolhe cada palavra antes de soltar. O Fundo Ferreira e Associados detém participação acionária na holding que controla a rede Luminar Motors. Ele olhou diretamente para Rodrigo. Natalice Ferreira é sócia investidora. O dinheiro dela está dentro dessa empresa há mais tempo do que você trabalha aqui. O silêncio que caiu foi diferente de todos os silêncios anteriores. Era o silêncio de quando o chão some. Rodrigo ficou olhando para Márcio como se estivesse processando as palavras numa velocidade que o cérebro não estava acompanhando. Fábio fechou os olhos por 1 segundo. Só 1 segundo. Mas todo mundo viu. Rodrigo tentou falar. Saiu um som que não era palavra ainda. Ele engoliu. Tentou de novo. Eu não sabia. Não, Natalice disse. E foi a primeira vez que ela falou desde que tinham entrado na sala. A voz saiu do mesmo jeito de sempre. Sem raiva, sem ironia, sem tremor. Apenas firme. Você não sabia. E eu precisava que ficasse claro para todo mundo aqui que esse é exatamente o ponto. Você não me tratou daquele jeito porque sabia quem eu era. Me tratou assim porque achou que eu não era ninguém. A frase ficou no ar. Rodrigo não respondeu. Não havia resposta para aquilo que fosse honesta e ao mesmo tempo confortável. E ele sabia disso. Dava para ver que sabia. Natalice continuou. Eu poderia ter chegado aqui com terno e pasta no primeiro dia. Poderia ter me apresentado, dado meu cartão, deixado claro quem eu era antes de pedir para ver um carro. Ela fez uma pausa. Mas não era isso que eu queria comprar. Eu queria comprar um carro. Simples assim. E qualquer pessoa que entra por aquela porta querendo comprar um carro merece ser tratada com respeito, independente do que veste, de onde vem, de quanto tem no banco. Fábio levantou os olhos da mesa. Havia algo no rosto dele que era diferente de Rodrigo. Menos defesa. Mais exposição. Senhora Natalice, ele disse. E a voz saiu com uma fragilidade que ninguém ali esperava dele. Eu fui o que tirou a foto. Eu sei que não tem como desfazer isso. Eu só queria que a senhora soubesse que desde que aquilo saiu do controle, eu não dormi direito nenhuma noite. Natalice olhou para ele. Demorou 1 segundo. Eu acredito em você, ela disse. E vou te dizer uma coisa que talvez ajude. O que você fez foi errado. Mas o que você faz com esse erro a partir de agora é o que vai definir quem você é. Fábio assentiu. Os olhos estavam brilhando de um jeito que ele estava claramente lutando para controlar. Foi então que Natalice abriu um segundo envelope da pasta. Tirou um aparelho pequeno, colocou sobre a mesa e olhou para todos. Eu precisava que houvesse registro do que aconteceu. Não por desconfiança antecipada, por responsabilidade. Ela pressionou o play. A voz de Rodrigo saiu pelos alto-falantes do aparelho com uma clareza que não deixava dúvida. Cada palavra dita no salão 2 dias antes. O comentário sobre a plaquinha. A risada. O tom com que ele tinha dito ambiente reservado para quem pode pagar. Cada detalhe preservado com uma fidelidade que tornava impossível qualquer reinterpretação do que tinha acontecido. A sala ficou imóvel. Rodrigo ficou ouvindo a própria voz como quem ouve pela primeira vez e não gosta do que encontra. Havia uma diferença enorme entre lembrar do que disse e ouvir. Lembrar permite editar. Ouvir
Não permite nada. É só o que foi, nu e sem filtro. Quando o áudio terminou, Márcio se inclinou levemente para a frente. Rodrigo, eu conheço sua trajetória aqui. Sei que você construiu resultados ao longo do tempo, mas resultado de vendas não apaga o que está nessa gravação. E a montadora não pode ter o nome associado a isso. Você entende o que estou dizendo? Rodrigo olhou para Márcio. Depois olhou para Natalice. E naquele momento aconteceu algo que ninguém na sala esperava. Os ombros dele desceram. A postura que tinha segurado desde que entrou na sala simplesmente foi. Não foi grito, não foi choro. Foi o tipo de colapso silencioso de quem finalmente para de sustentar algo que já não tem mais como sustentar. Eu errei, ele disse, baixo, sem rodeio. Errei feio, e eu sabia que estava errando enquanto estava fazendo. Só que na hora apareceu outra coisa. Ele olhou para Natalice com uma expressão que era difícil de nomear, que tinha vergonha, e algo mais fundo que vergonha. Não tem desculpa. Eu sei que não tem. Natalice ficou olhando para ele por um momento. Havia nas pessoas que realmente foram longe na vida uma capacidade de distinguir o arrependimento verdadeiro do conveniente. Ela tinha essa capacidade. E o que via no rosto de Rodrigo naquele instante não era o arrependimento de quem perdeu o emprego. Era o de quem finalmente se enxergou num espelho que não gostaria de ter encontrado. Ela não respondeu imediatamente. Deixou o silêncio existir por alguns segundos. Depois olhou para Viviane. Posso fazer uma proposta? Viviane assentiu. Márcio cruzou os braços e esperou. E foi ali, naquela sala pequena com 4 pessoas ao redor de uma mesa, que Natalice Ferreira deixou de ser apenas a mulher que tinham humilhado e se tornou a pessoa que nenhum deles tinha capacidade de imaginar quando ela entrou pela primeira vez pela porta de vidro da Luminar Motors. O que ela propôs não era punição. Era algo muito maior que isso. Tem propostas que surpreendem pela dureza. E tem propostas que surpreendem porque vêm de um lugar que a maioria das pessoas não conseguiria alcançar depois de passar pelo que Natalice tinha passado. O tipo de lugar que exige que a pessoa seja maior que a dor, maior que o orgulho ferido, maior que a vontade legítima de ver o erro ter consequência proporcional. Quando ela abriu a boca para falar, todos na sala esperavam uma sentença. O que saiu foi outra coisa completamente. Eu não vim aqui para fechar essa concessionária, Natalice disse. A voz estava no mesmo tom de sempre, mas havia algo diferente nela agora. Uma profundidade que as palavras anteriores ainda não tinham alcançado. Vim porque o que aconteceu aqui não é um problema de 2 pessoas. É um problema de cultura. E cultura não se resolve com demissão. Se resolve com transformação. Viviane Torres ficou olhando para ela sem piscar. Márcio Neves descruzou os braços devagar. Rodrigo levantou os olhos da mesa pela primeira vez em vários minutos. O que eu proponho, Natalice continuou, é um programa de treinamento em dignidade e atendimento humanizado para toda a rede Luminar Motors, todas as unidades, todos os funcionários, sem exceção. Ela olhou para Viviane, como condição para que o fundo mantenha a participação acionária. O silêncio que se seguiu não era de recusa, era de assimilação. Viviane estava processando. Márcio estava processando. E havia nos rostos dos dois algo que Rodrigo e Fábio provavelmente não sabiam nomear naquele momento, mas que era reconhecimento. O reconhecimento de quem está diante de uma pessoa que poderia ter escolhido o caminho mais fácil e escolheu o mais difícil. Você quer liderar esse programa? Márcio perguntou. Quero estar presente na abertura de cada treinamento. Natalice respondeu. Não como executiva, como a mulher que entrou aqui com o uniforme de faxineira e foi tratada como se não pertencesse. Fábio fechou os olhos. Abriu. Estava visivelmente lutando com alguma coisa por dentro. Rodrigo olhou para Natalice com uma expressão que tinha abandonado qualquer vestígio de defesa. Por quê? Ele perguntou. A palavra saiu simples, sem contexto, mas todo mundo entendeu a pergunta inteira que estava por trás dela. Por que você está fazendo isso em vez de nos destruir? Natalice virou o rosto para ele. Demorou 1 segundo antes de responder. E nesse segundo, dava para perceber que ela estava escolhendo as palavras não para impressionar, mas para ser honesta. Porque eu já fui a pessoa que não tinha recurso nenhum quando foi desrespeitada.
Já fui a pessoa que engoliu, foi embora e não pôde fazer nada. Ela fez uma pausa curta. Hoje eu posso fazer alguma coisa. E se eu usar isso só para me vingar, eu desperdiço a única oportunidade real de mudar alguma coisa para quem vem depois de mim. A sala ficou quieta de um jeito que era diferente de todos os silêncios anteriores. Era um silêncio que tinha peso moral. O tipo que faz as pessoas olharem para dentro antes de olhar para o lado. Foi Fábio quem quebrou primeiro. Não com palavra. Com um som baixo, involuntário, que ele tentou segurar e não conseguiu. Ele abaixou a cabeça e colocou a mão sobre os olhos. Os ombros tremeram uma vez. Só uma. Mas foi o suficiente para que todo mundo na sala sentisse. Havia algo genuíno naquilo que não tinha como fingir. E todos sabiam. Natalice olhou para ele por um momento. Não disse nada. Às vezes o silêncio respeitoso vale mais que qualquer palavra de conforto. Viviane Torres se levantou. Foi até a janela, ficou de costas por alguns segundos e quando se virou, havia algo diferente no rosto dela também. Não era a diretora jurídica falando agora. Era a mulher. Eu aceito a proposta, ela disse. Em nome da rede, eu aceito. E quero que fique registrado que essa decisão não é só estratégica. É a decisão certa. Márcio assentiu. A montadora apoia. Totalmente. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Depois olhou para Natalice com aquela expressão que ainda carregava o peso do que tinha feito, mas que agora tinha outra coisa junto. Algo que estava nascendo ali mesmo, naquela sala, naquele instante. Posso participar do treinamento? Ele perguntou. Não como obrigação, como alguém que tem alguma coisa para aprender. Natalice olhou para ele por um tempo que pareceu longo. Pode, ela disse. Mas eu vou precisar que você seja honesto. Com os outros e principalmente consigo mesmo. Porque o treinamento não vai funcionar se você entrar lá dentro fingindo que o erro foi pequeno. Não foi pequeno, Rodrigo respondeu. E dessa vez, a voz não estava se defendendo. Estava apenas sendo verdadeira. A reunião encerrou 40 minutos depois com documentos assinados, datas definidas e um acordo que ia muito além do que qualquer um dos 5 esperava quando aquele dia começou. Quando Natalice e Márcio saíram da sala, o salão da concessionária estava com movimento normal, vendedores atendendo, clientes circulando. A vida continuando como continua sempre, indiferente ao tamanho do que tinha acabado de acontecer por trás daquela porta. Márcio acompanhou Natalice até o estacionamento. Andaram em silêncio por alguns passos antes de ele falar. Você me surpreendeu lá dentro. Por quê? Ela perguntou sem parar de andar. Porque qualquer pessoa no seu lugar teria pedido mais. Natalice parou. Olhou para Márcio com uma expressão que tinha um traço de cansaço honesto misturado com algo que era quase tranquilidade. Márcio, eu já tive menos que nada. Já fui a pessoa que não tinha nome, não tinha posição, não tinha nada que protegesse quando alguém decidia que eu não prestava. Ela olhou para a entrada da concessionária por um segundo. Pedir mais seria fácil. Mudar alguma coisa é difícil. Eu prefiro o difícil. Márcio ficou olhando para ela por um momento. Depois assentiu com a cabeça devagar, do jeito de quem acabou de entender alguma coisa que estava na frente o tempo todo. Você vai precisar de apoio para o treinamento. Estrutura, material, logística. Eu sei. Pode contar comigo para tudo isso. Eu sei disso também, ela respondeu. E pela primeira vez naquele dia, um sorriso pequeno apareceu no canto da boca dela. Não era o sorriso de quem ganhou. Era o de quem finalmente está no caminho certo. Natalice entrou no carro, saiu do estacionamento e pegou a estrada de volta para casa. A cidade estava no meio do dia, movimento normal, sol alto, o tipo de tarde que não sabe que acabou de ser testemunha de alguma coisa importante. Ela ligou o rádio por um momento e desligou logo em seguida. Preferia o silêncio. Quando chegou em casa, Dona Perpétua estava na varanda com uma xícara na mão, como se estivesse esperando, embora não soubesse exatamente quando a filha ia chegar. Era o tipo de coisa que as mães fazem sem perceber. Ficam onde a filha vai passar quando voltar. Natalice sentou na cadeira do lado. Ficaram as duas olhando para a rua por um momento. Como foi? Dona Perpétua perguntou. Foi, Natalice respondeu. A mãe virou o rosto para ela. Precisava de mais que isso, e as duas sabiam. Natalice respirou fundo e contou.
Contou a reunião, contou a proposta, contou o momento em que Fábio perdeu o controle e o momento em que Rodrigo fez a pergunta que ninguém esperava. Contou tudo com a mesma objetividade de sempre. Mas havia uma hora num trecho específico, quando descreveu o silêncio depois da sua proposta, que a voz falhou por um segundo. Só um segundo. Mas Dona Perpétua ouviu. A mãe não disse nada naquele momento. Esperou Natalice terminar. Depois ficou quieta por um tempo, olhando para a rua, com aquela expressão de quem está pensando numa coisa que é grande demais para sair em palavras pequenas. Sabe o que me vem na cabeça? Dona Perpétua disse por fim. O quê? Você com 7 anos. A professora da escola disse que você era inteligente, mas que precisava aprender a ser menos direta, que ia assustar as pessoas. A mãe sorriu de lado. Eu fui lá e disse que minha filha não ia aprender a ser menos nada. Natalice olhou para a mãe. Havia naquele olhar uma ternura que as palavras não alcançam. O tipo de coisa que só existe entre pessoas que atravessaram muita coisa juntas e ainda estão ali, sentadas uma do lado da outra, inteiras. Você nunca me contou isso, Natalice disse. Não precisava. Você já era quem era. Dona Perpétua colocou a xícara no chão e pegou a mão da filha. E continua sendo. As duas ficaram assim por um tempo. O sol da tarde batia de lado na varanda. Aquela luz de final de tarde que deixa tudo um pouco mais dourado do que é. Vizinhos passando. Uma criança correndo na calçada da frente. O barulho comum de uma rua comum, numa cidade que não sabia que uma das mulheres sentadas naquela varanda tinha acabado de fazer uma das escolhas mais difíceis e mais honestas que alguém pode fazer. A escolha de usar o que tem para mudar o que é errado, em vez de usar para se vingar do que foi feito. Naquela noite, antes de dormir, Natalice abriu o caderno que guardava na gaveta da mesa de cabeceira. Era um caderno velho, com a capa gasta, onde ela escrevia às vezes quando precisava colocar alguma coisa para fora sem dizer para ninguém. Abriu numa página em branco e ficou com a caneta parada por um momento. Depois escreveu uma linha só. O treinamento começa em 2 semanas e eu vou entrar de uniforme. Fechou o caderno. Apagou a luz. Do outro lado da cidade, num apartamento que Rodrigo Salles pagava sozinho desde a separação de anos atrás, ele estava sentado na mesa da cozinha com um copo d'água na frente que não tinha tocado. O celular estava virado para baixo. A televisão estava desligada. Ele ficou assim por um tempo longo, olhando para o nada. Depois pegou o celular, abriu uma conversa e começou a digitar uma mensagem. Parou. Apagou. Começou de novo. Parou outra vez. No fim, não mandou nada, mas guardou o número, porque havia alguma coisa naquilo que Natalice tinha dito na sala, sobre o que a pessoa faz com o erro a partir daqui, que não saía da cabeça dele. E talvez fosse essa a primeira vez em muito tempo que uma coisa que alguém disse realmente ficou. 2 semanas depois da reunião na sala pequena da Luminar Motors, Natalice abriu a gaveta da mesa de cabeceira, pegou o caderno velho de capa gasta e releu a linha que tinha escrito antes de dormir. O treinamento começa em 2 semanas, e eu vou entrar de uniforme. Fechou o caderno, colocou de volta na gaveta com cuidado e foi se preparar. Dona Perpétua estava na cozinha quando ela desceu. A mãe olhou para a filha, viu o uniforme e não disse nada por alguns segundos. Ficou com a xícara parada no ar, olhando com aquela expressão que misturava orgulho e uma coisa mais funda que orgulho. Aquela coisa que só as mães têm quando entendem que o filho está prestes a fazer algo que vai custar caro por dentro, mas que precisa ser feito. Você tem certeza? Dona Perpétua perguntou. Não era dúvida. Era o tipo de pergunta que as mães fazem quando querem que o filho ouça a própria resposta em voz alta. Tenho, Natalice respondeu. A mãe pousou a xícara, foi até a filha e ajeitou o colarinho do uniforme com as 2 mãos. Devagar, com aquele cuidado de quem está fazendo um gesto que significa muito mais do que parece. Vai, ela disse baixo. E lembra do que eu sempre te falei. Eu lembro, Natalice respondeu. E saiu. O centro de treinamento que a rede Luminar Motors usava para eventos internos era um prédio moderno. Sala ampla, cadeiras organizadas em fileiras, uma tela grande na frente e microfone no centro. Quando Natalice chegou, Viviane Torres já estava lá, conversando com 2 funcionários da coordenação. Márcio Neves estava num canto com o telefone na mão, mas guardou quando a viu entrar.
Os dois viram o uniforme ao mesmo tempo. Viviane ficou olhando por um segundo sem esconder a reação. Havia nos olhos dela algo que era admiração genuína, do tipo que aparece antes que a pessoa decida se vai demonstrar ou não. Márcio balançou a cabeça devagar, com um sorriso discreto que dizia que entendia completamente o que ela estava fazendo e por quê. A sala começou a encher aos poucos. Vendedores de várias unidades da rede, gerentes, coordenadores, funcionários de atendimento, gente de perfis diferentes, idades diferentes, tempos de empresa diferentes. Muitos já tinham visto o post. Muitos já sabiam o que tinha acontecido na unidade onde tudo começou. Mas saber por posts é diferente de estar numa sala e ver a pessoa entrar de uniforme de faxineira e sentar na cadeira de quem vai conduzir o treinamento. Quando Natalice caminhou até o centro da sala e ficou de frente para todos, o murmúrio que existia foi sumindo. Não de uma vez. Aos poucos, como quando alguém apaga as luzes devagar. Até que a sala ficou completamente quieta. Ela ficou em pé por alguns segundos sem falar. Olhou para as fileiras de pessoas olhando para ela. Deixou o silêncio existir. E então começou. Eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa antes de eu dizer qualquer palavra sobre o que vamos trabalhar hoje. A voz saiu firme, sem microfone, porque a sala não precisava. Quero que cada um de vocês pense numa pessoa. Não alguém famoso, não alguém que vocês admiram de longe. Uma pessoa comum que vocês viram recentemente fazendo um trabalho simples. Pode ser alguém que limpou o corredor onde vocês passaram. Alguém que entregou uma encomenda. Alguém que estava varrendo a calçada do lado de fora. Ela fez uma pausa. Pensaram? Algumas cabeças acenaram. Outras ficaram quietas com o olhar voltado para dentro. Agora me digam, vocês sabem o nome dessa pessoa? O silêncio respondeu. Sabem alguma coisa sobre a vida dela? Silêncio de novo. Então, Natalice disse, vocês a viram, mas não a enxergaram. Ela deixou a frase pousar antes de continuar. Existe uma diferença enorme entre ver e enxergar. E é exatamente essa diferença que trouxe todo mundo para essa sala hoje. Do lado direito da segunda fileira, Rodrigo Salles estava sentado com as mãos sobre os joelhos. Ele tinha chegado cedo, escolhido uma cadeira que não fosse na primeira fileira nem no fundo e ficado quieto desde então. Ao lado dele, 2 cadeiras vazias. Fábio tinha pedido para participar e estava do outro lado da sala, no canto, como se precisasse de espaço para si mesmo naquele momento. Natalice caminhou devagar pelo centro da sala enquanto falava. Sem papel, sem apresentação na tela, sem roteiro visível. Apenas ela e o que tinha para dizer. Eu trabalho como faxineira uma vez por semana há vários anos. A afirmação saiu simples, sem drama. Mas a sala reagiu com aquela tensão discreta de quem está recalibrando o que está vendo. Não porque preciso financeiramente, porque escolho. Porque foi o trabalho que me manteve de pé num momento em que eu não tinha mais nada. E porque eu fiz uma promessa para a mulher que me criou de que nunca ia esquecer de onde vim, não importa até onde chegasse. Uma mulher na terceira fileira fechou os olhos por um segundo. Um homem mais velho perto da parede olhou para o chão. 2 semanas atrás, Natalice continuou, eu entrei numa das unidades desta rede com esse uniforme e pedi para ver um veículo. Não foi a primeira vez que fui mal atendida em algum lugar por causa da roupa que estava vestindo. Mas foi a primeira vez que tive condição de fazer alguma coisa além de ir embora e engolir. Ela parou no centro da sala. E o que eu escolhi fazer foi isso aqui. Ela abriu os braços levemente. Um gesto simples que indicava a sala inteira. Porque punição resolve o caso, mas não resolve o problema. E o problema não é de 2 pessoas. É de uma cultura que ensina, de formas muito sutis, que o valor de alguém está no que veste, no cargo que tem, no carro que dirige. A voz subiu levemente, não em raiva, em intensidade. E essa cultura está em todo lugar. Está nas concessionárias, está nos restaurantes, está nos hospitais, está nas escolas, está em cada lugar onde um ser humano julga outro ser humano antes de dar a ele a chance de existir. A sala estava imóvel. Viviane Torres, sentada na última fileira, tinha os olhos fixos em Natalice, com uma expressão que não tentava esconder nada.
Márcio Neves ficou de pé, encostado na parede do lado, e havia no rosto dele algo que as pessoas que o conheciam profissionalmente raramente tinham visto. Era a expressão de quem está sendo alcançado por algo que vai além do profissional. Natalice continuou. Eu vou contar uma coisa que nunca contei para ninguém fora da minha família. Ela fez uma pausa que a sala sentiu inteira. No período mais difícil da minha vida, quando estava reconstruindo tudo do zero com 2 filhos pequenos, havia dias em que eu chegava do turno de limpeza tão cansada que mal conseguia tirar o casaco. Sentava na beirada da cama, olhava para o uniforme ainda vestido e ficava pensando se algum dia alguém ia me enxergar de verdade. Não a faxineira. Eu. Uma mulher na primeira fileira levou a mão ao rosto devagar. E sabe o que me manteve levantando todo dia? Natalice olhou para a sala. Não foi a ambição, não foi a raiva. Foi a certeza de que eu sabia quem eu era, mesmo nos dias em que ninguém mais sabia. E essa certeza veio da minha mãe, que me ensinou desde pequena que o que você é por dentro não tem roupa que cubra, nem roupa que mostre. A frase caiu na sala como algo que as pessoas reconheceram sem saber de onde. Porque era daquelas verdades que existem antes das palavras, que a pessoa carrega sem nomear. E quando ouve alguém nomear em voz alta, sente aquela coisa no peito que não é surpresa, é reconhecimento. 3 pessoas na sala choravam abertamente agora, sem esconder, sem tentar controlar, apenas deixando. Rodrigo Salles olhava para Natalice com uma expressão que tinha atravessado várias camadas desde que ela começou a falar. Tinha começado com a culpa que ele já carregava. Depois veio algo diferente, mais difícil de nomear, que era o tipo de entendimento que chega quando a pessoa para de se defender internamente e simplesmente ouve. Natalice caminhou até a mesa que estava à sua direita. Pegou algo que estava virado para baixo em cima da mesa e segurou com as 2 mãos, ainda sem mostrar para a sala. Ficou olhando para o objeto por um segundo. Quando eu saí da concessionária naquele dia, ela disse, eu parei na porta, me virei e disse que ia me lembrar de cada detalhe. Ela levantou o objeto. Era o papel dobrado onde tinha anotado o nome de Rodrigo. Guardei isso porque precisava de um registro. Não para usar como arma, para me lembrar do que eu estava defendendo. Ela desdobrou o papel devagar. O nome de Rodrigo estava escrito com aquela letra firme e direta que era a escrita dela. Ela olhou para o papel por um momento. Depois olhou na direção de Rodrigo na sala. Os 2 se olharam. Havia naquele olhar uma conversa inteira que a sala não ouviu, mas sentiu. Não era perdão performático, não era reconciliação forçada. Era o encontro de 2 pessoas em lados completamente diferentes de uma mesma experiência, reconhecendo uma a outra como humanas. Natalice dobrou o papel de novo, colocou sobre a mesa e disse, olhando para a sala toda, eu não trouxe isso para envergonhar ninguém. Trouxe para dizer que cada nome que a gente anota, cada pessoa que a gente dispensa antes de conhecer, cada julgamento que a gente faz numa fração de segundo, tem peso, tem história, tem vida por trás. Foi nesse momento que a porta da sala abriu. Uma mulher entrou com passos rápidos, levemente sem fôlego, como quem veio de longe ou veio correndo. Ela parou na entrada quando percebeu que havia uma apresentação em andamento e foi levar a mão à boca num gesto de desculpa pelo barulho. Natalice olhou para a porta. Era a cliente do sedã prata. As 2 se reconheceram ao mesmo tempo. A mulher ficou parada na entrada sem saber se entrava ou saía. Natalice fez um gesto discreto com a mão, convidando ela para entrar. A mulher encontrou uma cadeira perto da porta e sentou, ainda com a expressão de quem não esperava encontrar o que encontrou. Viviane Torres notou a mulher entrar e reconheceu também. Tinha investigado quem estava presente na concessionária naquele dia. Sabia quem ela era. Natalice olhou para a sala e retomou. Tem pessoas que diante de uma situação injusta ficam paralisadas. Não por cumplicidade, mas porque não sabem o que fazer. E tem pessoas que fazem o que podem com o que têm naquele momento. Ela olhou brevemente para a mulher que tinha acabado de entrar. Às vezes o que a pessoa pode fazer é simples. Às vezes é só ir embora e recusar-se a normalizar. Isso também conta. A cliente do sedã prata baixou os olhos. Havia no rosto dela algo que era alívio e emoção misturados. Márcio Neves se afastou da parede e caminhou até o centro da sala, ao lado de Natalice.
Olhou para os presentes por um momento antes de falar. Era a primeira vez que ele falava desde que o treinamento começou. E o peso daquele silêncio anterior tornava as palavras mais densas. Eu conheço Natalice Ferreira há tempo suficiente para saber que o que aconteceu na Luminar Motors não foi um incidente isolado. A voz saiu grave e direta. Foi um sintoma. E a montadora que represento não pode fingir que sintomas desaparecem sozinhos. Por isso estamos aqui. Por isso esse treinamento vai acontecer em todas as unidades. E por isso o nome de Natalice Ferreira vai estar associado a essa iniciativa não como vítima, mas como a pessoa que teve grandeza suficiente para transformar uma humilhação numa mudança real. A sala aplaudiu. Não o aplauso educado de evento corporativo. O aplauso que começa em 2 ou 3 e vai crescendo porque as pessoas percebem que é genuíno e querem fazer parte disso. Natalice deixou o aplauso existir por alguns segundos. Depois levantou levemente a mão e a sala foi aquietando. Antes de encerrar, ela disse, quero abrir para quem quiser falar. Não sobre o que aconteceu. Sobre o que cada um de vocês vai levar daqui para o trabalho de amanhã. O silêncio durou pouco. O homem mais velho perto da parede foi o primeiro. Levantou devagar, como quem não estava planejando falar, mas sentiu que precisava. Eu trabalho nessa rede há muitos anos, ele disse. E vou ser honesto. Já vi coisas parecidas acontecerem antes. Nunca fiz nada. Porque era mais fácil não se envolver. Ele fez uma pausa. Eu vou levar isso. A lembrança de que ficar calado também é uma escolha. Depois veio uma mulher jovem, vendedora de outra unidade, que disse que tinha uma mãe que trabalhava como diarista e que sempre sentiu vergonha quando os colegas faziam piadas sobre gente de serviço. Nunca tive coragem de falar nada. Hoje eu teria, ela disse com a voz firme de quem está tomando uma decisão enquanto fala. Rodrigo Salles ficou sentado por um tempo, ouvindo os outros. Quando a sala ficou em silêncio de novo, ele se levantou devagar. As pessoas ao redor olharam para ele. Ele sabia que todo mundo na sala sabia quem ele era nessa história. Eu sou o gerente que fez aquilo, ele disse. Direto, sem rodeio, sem diminuir. Não vou explicar por quê, porque explicação vira desculpa e eu já passei da fase das desculpas. Ele olhou para Natalice. Eu só quero dizer que o que eu levo daqui não é a vergonha, porque vergonha passa. O que eu levo é a consciência, e consciência não passa. Fica. Natalice o olhou por um momento, depois assentiu. Um aceno simples, breve, que tinha dentro dele mais do que qualquer discurso conseguiria carregar. A cliente do sedã prata pediu licença e levantou por último. Estava com os olhos brilhando desde que tinha entrado. Eu vim hoje porque fiquei sabendo desse treinamento por um conhecido e precisava estar aqui. Ela respirou fundo. Naquele dia eu saí da concessionária com raiva. Fui para casa, fiquei pensando no que tinha visto e percebi que a raiva era fácil. O difícil era fazer alguma coisa. Ela olhou para Natalice. Eu não sabia quem a senhora era. Ainda não sei tudo. Mas sei que a senhora ficou de pé quando muita gente teria ido embora e nunca mais voltado. E isso me ensinou alguma coisa que eu precisava aprender. Natalice olhou para aquela mulher por um momento longo. Como a senhora se chama? Ela perguntou. Celeste, a mulher respondeu. Celeste. Natalice repetiu o nome com cuidado, como quem quer que a pessoa sinta que foi ouvida de verdade. Obrigada por ter voltado. A sala ficou quieta de novo. O tipo de quieto que não é vazio, é cheio. Viviane Torres se levantou da última fileira e caminhou até o centro da sala. Ficou ao lado de Natalice e olhou para os presentes com aquela expressão que havia saído do modo diretora e chegado num lugar mais simples e mais verdadeiro. Eu dirijo departamentos jurídicos há muitos anos, ela disse. Já vi contratos, acordos, processos, indenizações. Tudo isso resolve o caso. Ela fez uma pausa. Mas o que aconteceu nessa sala hoje é a única coisa que eu já vi que tem chance real de resolver o problema. Ela olhou para Natalice. Obrigada por ter escolhido esse caminho em vez do outro. Natalice recebeu aquilo sem desviar o olhar. Obrigada por ter criado espaço para ele existir. O treinamento encerrou com a sala em pé. Não por protocolo, por impulso. E quando as pessoas foram saindo, muitas pararam para falar com Natalice. Algumas por alguns segundos, outras por mais tempo.
Uma funcionária de atendimento de uma unidade do interior disse que tinha sofrido algo parecido quando tentou comprar um apartamento vestida de trabalho. Um gerente de meia-idade disse que ia contar para os filhos sobre aquele dia. Celeste ficou esperando até o final, e quando a sala esvaziou quase completamente, se aproximou de Natalice e ficou parada à sua frente sem saber bem como começar. Natalice foi até ela primeiro. Você não precisava ter voltado, ela disse. Mas eu fico feliz que voltou. Celeste assentiu com os olhos cheios. Quando eu saí naquele dia e recusei a compra, achei que tinha feito o suficiente. Ela pausou. Hoje entendi que suficiente não é o mesmo que tudo que eu podia fazer. As duas ficaram em silêncio por um momento que era confortável do jeito certo. Quando o prédio esvaziou de vez e só Natalice e Viviane ficaram para trás organizando os últimos detalhes, Viviane olhou para o uniforme ainda vestido e disse com aquela objetividade que era a marca dela. Você sabe que a partir de hoje sua vida muda. As pessoas vão te procurar. Vai virar referência. Eu sei, Natalice respondeu. Está preparada? Natalice pegou o papel dobrado da mesa. Segurou por um segundo. Depois colocou dentro da pasta, junto com os documentos, com o cuidado de quem guarda algo que tem peso, mas não tem mais urgência. Eu já estava, ela disse. Algumas semanas depois do treinamento, numa manhã comum de semana, Natalice Ferreira colocou o uniforme, pegou a bolsa surrada e foi trabalhar, igual a sempre. Igual a todos os outros dias em que fez a mesma coisa sem que ninguém soubesse quem ela era por trás daquele uniforme. O sol ainda estava baixo quando ela saiu de casa, e Dona Perpétua estava na janela da sala, do jeito que ficava sempre que a filha saía cedo. As duas se olharam através do vidro por um segundo. Dona Perpétua levantou a mão num gesto pequeno. Natalice levantou a mão de volta. Era um gesto simples, mas carregava anos inteiros dentro dele. O prédio onde ela trabalhava naquela manhã era comercial, alto, cheio de escritórios. Ela entrou pela entrada de serviço como sempre fazia. Pegou o material e começou o turno. Corredores, banheiros, áreas comuns. O trabalho que a maioria das pessoas não vê porque não presta atenção em quem faz. Ela fazia com o mesmo cuidado de sempre, com o fone num ouvido, a cabeça funcionando, os pensamentos organizando o que precisava ser organizado para a semana. No intervalo, sentou num banco do lado de fora com um pão e um suco. Uma mulher de terno passou por ela sem olhar. Um entregador parou perto, esperou o sinal abrir, foi embora. A cidade continuando, indiferente, como sempre. E Natalice sentada ali no meio de tudo, completamente à vontade consigo mesma, que era talvez a coisa mais rara e mais valiosa que alguém pode ter. O celular vibrou. Era uma mensagem de um dos filhos. Ela sorriu antes de abrir. Gabriel, o mais velho, mandava mensagem toda manhã quando sabia que a mãe estava no turno. Não perguntava sobre negócios, não perguntava sobre o treinamento ou sobre tudo o que tinha acontecido nas últimas semanas. Mandava coisas simples, uma foto de algo que tinha visto na rua, uma pergunta sobre o almoço, aquele tipo de presença cotidiana que vale mais que qualquer discurso sobre afeto. Ela respondeu com um áudio curto, guardou o celular, terminou o pão. Quando o turno acabou, ela passou em casa, trocou de roupa e foi para uma reunião que tinha marcado com Viviane Torres e Márcio Neves. Era a reunião de revisão do programa de treinamento. 3 semanas após a primeira sessão. Os números que Viviane tinha preparado mostravam algo que nenhum dos três esperava com tanta velocidade. Das unidades que já tinham passado pelo treinamento, os índices de reclamação de atendimento tinham caído de forma significativa. Mais do que isso, algumas equipes tinham começado iniciativas próprias, rodas de conversa internas, revisões de protocolo, pequenas mudanças que ninguém mandou fazer, mas que surgiram porque alguma coisa tinha mexido com as pessoas. Isso não foi o treinamento, Natalice disse quando Viviane mostrou os dados. Foi o que as pessoas já tinham dentro delas e não tinham tido espaço para colocar para fora. Viviane olhou para ela por um segundo. Pode ser as duas coisas. Márcio Neves estava com uma expressão que era rara nele, aquela de quem está satisfeito de um jeito que vai além do resultado profissional. A montadora quer expandir o programa para outras redes parceiras, ele disse. Com seu nome vinculado, Natalice. Não como consultora contratada, como co-criadora.
Natalice ficou em silêncio por um momento. Não era hesitação. Era o silêncio de quem está sentindo o peso real de uma coisa antes de responder. Me dá alguns dias para pensar, ela disse. Márcio assentiu. Viviane assentiu. Os dois sabiam que quando Natalice pedisse dias para pensar, a resposta que viesse depois seria a certa. Naquela noite, ela foi até a casa de Dona Perpétua. Não para contar sobre a reunião, só para estar lá. Levou comida, aquela que a mãe gostava. Sentaram à mesa as duas e comeram sem pressa. A televisão estava ligada no canto, baixinha, mais por hábito que por necessidade. A luz da cozinha amarelada, o cheiro de comida caseira, a cadeira com o assento um pouco gasto que era a cadeira de sempre. Gabriel chegou mais tarde com o irmão mais novo, Tiago. Os dois encheram a cozinha com aquela energia que os filhos trazem quando chegam. Barulho bom, história de coisa sem importância, risada sem motivo grande. Dona Perpétua ficou olhando para os três, filha e netos ao redor da mesa. E havia no rosto da mãe uma expressão que Natalice conhecia bem. Era a expressão de quem olha para o que ajudou a construir e vê que valeu cada pedaço do caminho. Depois que os filhos foram embora e a cozinha ficou quieta de novo, Dona Perpétua e Natalice lavaram a louça juntas em silêncio, lado a lado, como tinham feito tantas vezes antes. E foi nesse silêncio que Dona Perpétua disse, sem olhar para a filha, passando um prato de volta para o escorredor. Você tomou a decisão sobre o que o Márcio propôs? Natalice sorriu de lado. Eu nem te contei ainda. Não precisou. As duas ficaram quietas por um momento. Depois Natalice disse, vou aceitar. Dona Perpétua assentiu igual a sempre, com aquela naturalidade de quem não se surpreende com a filha, porque sempre soube do que ela era capaz. Claro que vai. Dias depois, numa tarde que tinha começado sem nada de especial marcado, o telefone de Natalice tocou com um número que ela não esperava ver. Ficou olhando para a tela por alguns segundos antes de atender. Era Rodrigo Salles. Boa tarde, ele disse. A voz estava diferente de todas as vezes que ela tinha ouvido antes. Sem a camada que as pessoas colocam quando estão se defendendo de alguma coisa. Eu sei que não precisava ligar, só queria te dizer uma coisa. Natalice ficou em silêncio, ouvindo. Eu aceitei uma posição numa empresa menor, sem gerência, sem equipe. Vou recomeçar do começo. Ele fez uma pausa curta. Não me arrependo. Foi a decisão mais honesta que tomei em muito tempo. Natalice ficou quieta por um segundo. Que tipo de empresa? Ela perguntou. Distribuidora. Atendimento ao cliente. Uma pausa. Achei que fazia sentido. Havia algo genuinamente diferente naquilo. Não era o homem pedindo validação. Era o homem contando uma escolha que tinha feito por conta própria, sem plateia, sem necessidade de aprovação. E esse detalhe disse mais sobre a transformação dele do que qualquer discurso de arrependimento poderia dizer. Rodrigo, Natalice disse. E o nome saiu sem peso, sem distância. Apenas o nome de uma pessoa falando com outra. Eu espero que você seja o tipo de gerente que um dia vai impedir que o que aconteceu comigo aconteça com alguém na sua equipe. Ele ficou em silêncio por um momento. Eu vou tentar ser, ele disse. Prometo que vou tentar. A ligação encerrou. Natalice ficou com o telefone na mão por alguns segundos, olhando pela janela. Não havia triunfo no que sentia. Havia algo mais quieto e mais completo que triunfo. Era a sensação de que um ciclo tinha chegado ao ponto certo de encerrar. O segundo treinamento aconteceu numa cidade diferente, numa unidade maior, com mais pessoas. Natalice entrou de uniforme de novo. A sala reagiu da mesma forma que a primeira. Aquele silêncio de recalibração que acontece quando o que a pessoa vê não é o que esperava. E ela começou da mesma forma, com a mesma pergunta sobre a pessoa comum que cada um tinha visto recentemente sem enxergar. Mas nesse segundo treinamento havia algo diferente no meio da sala. Fábio Cunha estava sentado na segunda fileira. Ele não tinha sido convocado, tinha pedido para ir. Tinha feito o pedido por escrito para Viviane Torres, com uma carta curta que ela tinha mostrado para Natalice antes do treinamento. Na carta, ele não explicava muito. Dizia apenas que precisava estar presente não como funcionário cumprindo o protocolo, mas como alguém que tinha feito parte do problema e queria entender como fazer parte da solução.
Natalice tinha lido a carta 2 vezes, guardado. No meio do treinamento, quando abriu para as pessoas falarem, Fábio levantou a mão. Ficou em pé com aquela postura de quem não está confortável, mas está sendo honesto de propósito. Eu fui o que tirou a foto. Ele disse para uma sala que na maior parte não sabia quem ele era. E eu sei que foto deletada não deleta o que aconteceu. Ele olhou para Natalice. Eu vim porque aprendi que pedir desculpa sem mudar nada é só ruído. E eu quero ser barulho diferente. A frase não era perfeita, era humana. E por isso pousou na sala do jeito certo. Natalice olhou para ele por um momento. Bem-vindo, ela disse simplesmente. E foi suficiente. Semanas depois, numa manhã de sábado, Natalice e Dona Perpétua estavam na varanda de casa. Café na mesa, o sol ainda fresco. A rua quieta do jeito que a rua fica nos fins de semana cedo. Gabriel tinha passado na véspera e deixado um bolo que estava na cozinha. Tiago tinha mandado mensagem de manhã cedo, igual ao irmão, aquela presença cotidiana que valia tudo. Dona Perpétua estava com as mãos em volta da xícara, olhando para a rua, e havia no rosto dela aquela paz que não é a ausência de coisa difícil, é a presença de coisa boa que ficou depois que a coisa difícil passou. Você lembra o que eu te falei quando você pegou o primeiro emprego de limpeza? A mãe perguntou sem tirar os olhos da rua. Natalice pensou por um segundo. Você disse que trabalho honesto não envergonha ninguém. Disse isso também. Dona Perpétua virou o rosto para a filha. Mas antes disso, eu disse outra coisa. Você lembra? Natalice ficou quieta. Tentou alcançar a memória daquele dia, aquela manhã em que tinha chegado com o uniforme novo e contado para a mãe. E então lembrou. Lembrou da voz de Dona Perpétua, firme e baixa, dizendo uma coisa que ela tinha guardado em algum lugar fundo, sem saber que estava guardando. Você disse que o mundo às vezes demora para enxergar quem a pessoa é, mas a pessoa nunca precisa esperar o mundo para saber. Dona Perpétua sorriu. Um sorriso pequeno, daqueles que custaram muito para chegar, e por isso valem muito mais. Exatamente isso. As duas ficaram em silêncio por um tempo que era bom do jeito que só silêncio entre pessoas que se amam de verdade pode ser. O café esfriando na mesa, o sol subindo devagar, a rua acordando aos poucos. E ali, naquela varanda simples, naquela casa que Natalice tinha salvado com os primeiros turnos de limpeza, naquele sábado de manhã sem nada de especial marcado, estava tudo o que importava. Não estava o cargo. Não estava o fundo de investimentos. Não estava o programa de treinamento que ia crescer e alcançar outras pessoas em outros lugares. Tudo isso existia e tinha valor. Mas não era isso que estava ali naquele momento. O que estava ali era uma filha ao lado da mãe. Uma mulher que tinha descido até o fundo e subido de volta sem perder o que era. Uma pessoa que, quando teve poder nas mãos, escolheu usar para abrir caminho em vez de fechar porta. E o uniforme estava pendurado dentro de casa, na cadeira do quarto, esperando a próxima semana, porque Natalice Ferreira ia continuar colocando aquele uniforme. Não por obrigação, não por símbolo para os outros, mas porque era quem ela era. Tinha sido sempre, e ia continuar sendo, não importa até onde o caminho fosse. Essa era a promessa que tinha feito para a mãe. E promessa feita para a pessoa certa não se quebra. Nunca. Ese se lesiona hasta la pija, dice por aquí. No sé, pero creo que todos esos parones que tuvo el año pasado el Patito justamente por estos temas de molestias musculares o no sé qué, desgarros también creo que tuvo. Yo digo, ya deberían hacerse, o sea, debería hacerse operar o tratarse, ¿me entiendes? Creo que más que aportarnos perjudica, bro, la verdad nomás. El Pato ya está roto desde el año pasado, por eso yo digo, ¿por qué no lo tratan? O sea, creo que hay tiempo y ha habido margen con todo esto del repechaje y todo para que tenga su recuperación o guardarlo también hasta medio año, yo qué sé, amigo. Pero ya harta un poquito todo eso, ¿no? Porque la verdad es que se lo necesita, weón, se lo necesita full al Pato. Y se lo necesita, pero en un nivel bueno, no entrar a huevear en la cancha, ¿me entiendes? Lampe ya tiene artritis por abuelo, oye sí, ya tiene canas más, ¿has visto? El Pato ya está roto desde el año pasado, por eso quería parar el partido. Se lesionó de tanto doblar el codo, ¿qué te dice? ¿Cómo es tu cam? ¿Viste lo que dijo Martins el partido de hoy? Sí lo vi, pero lo vamos a ver ahorita junto a ustedes. Si me pueden pasar el TikTok de lo que dijo Martins, estaría súper, muchachos, ¿ok? Bebé, ¿no le ves a Neymar?
cada rato se lesiona. El Pato es de esa época, dice por acá. Ya, pero Neymar es Neymar, digamos, y el Pato es el Pato. O sea, Neymar en una pierna me resirve, digamos. Che, los de Cochabamba, ¿qué carajos pasó? ¿Por qué Wilstermann jugó un partido amistoso y llevó más gente que Aurora, huevón? Tremendo. Pásenme el enlace si tienen. A ver, lo voy a buscar yo también. Debe estar en TikTok. Hoy en día todo está en TikTok, bebés. Todo, pero todo. ¿Qué más? Saludó a 412. A ver, Martins. ¿Qué dice el Cecitar? Así es, pero lastimosamente no tenemos una preparación física adecuada, según yo, porque son varios jugadores con estos problemas. Y en el tema del Pato ya es un tema muy delicado. Y que no saquen algún reporte médico aumenta la incertidumbre, pero nunca sacan, digamos, ¿no? Reportes médicos nunca la sacan. Y sinceramente con este plantel tan corto que tenemos, no tener al Patito Rodríguez para mí es un lujo, ¿no? Porque puta madre, de verdad necesitamos, para estos partidos de Copa Libertadores necesitamos todo el arsenal, muchachos. Va a estar muy complicado, muchachos, va a estar complicado. Fluminense no le ha podido ganar este equipo, ¿se dan cuenta? Y bueno, la altura y todo lo que tú quieras, pero yo lo único que quiero este martes es que salgan a ganar y se saquen la mierda. Nada más, solo pido eso, ¿no? Ya después puede pasar cualquier cosa, pueden meter goles y todo, pero si salen, me muestran la actitud que se quieren sacar la mierda por el club, yo soy muy feliz, boludo. Yo voy a ser el bolivarista más feliz del mundo, ¿no? Y creo que es un regalo que nos merecemos. Además que económicamente nos va a ayudar mucho el ganar este partido, ¿no? Bueno, muchachos, puta madre, ¿dónde están las declaraciones de Martins? No encuentro, che. ¿Alguien la tiene? Martins hoy. Está. Uno de los más emotivos que yo recuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? No me acuerdo más. A ver, pero bueno, lo vamos a hacer el día de mañana, ¿les parece? La NUS, bebé. Pero lo hacemos el día de mañana porque hoy no va a alcanzar el tiempo, la verdad. No va a alcanzar el tiempo. Perdón por perder tan tarde, la verdad. Pero sinceramente, con la rutina que estoy teniendo estas semanas, se me hace muy, muy, muy cansador. Y la verdad estoy aprovechando al máximo tirarme a mi cama y poder descansar, sinceramente. Así que espero que respeten eso, bebés. Pero creo que ya la próxima semana, desde este lunes, vamos a tener horarios. Vamos a tener horarios. Y creo que va a ser 9 de la noche los streams. Yo creo que sí, creo que estábamos hablando la anterior semana de eso, así que nos vamos a poner horarios que vamos a aprender 9 de la noche y creo que está muy bien. Y lo vamos a hacer, obviamente si hay algún partido de por medio y es a las 8 y todo eso, nos vamos a extender y vamos a aprender 10 por partido, o ya sea 11, 10, ¿no? Como vea el horario correspondiente, ¿bien? Contra el Paranaense, partidazo fue, ¿no? En Brasil, esos penales, sí, tremendo. Y cómo nos robaron ese partido también, ¿no? Hola, al fin te encuentro. Hola Arturito, ¿cómo estás? Seguime, bebé. Creo que ese partido contra Paranaense, ay, no sé. Ya, ahorita vamos a hablar. Tenemos muchos temas que por qué tocar. Así que me desconecto de todas las redes sociales. Nos vemos, querido TikTok, los quiero mucho. Nos vemos el día de mañana. Los quiero mucho, chicos. No olviden dar ahí su tap y su compartida. Y síganme los que no me siguen. Chau, chau. Listo. Quería hablar de el tema del Patito, bebés. No sé. Este fin de... Bueno, entró, pero salió, ¿no? Salió medio lesionadito. ¿Qué estará pasando con Patricio Rodríguez? ¿Llegará este día martes? Tampoco en el arranque de la liga jugó, ¿no? Yo la verdad no entiendo, porque creo que las lesiones del Patito vienen arrastrándose desde el anterior año, si no me equivoco. César, por favor, si puedes, por favor, corregirme eso. No sé si las lesiones del Patito están presentes ya desde el anterior año o este año nomás, no me acuerdo, ¿eh? Cuando te di su bebé, ¿qué dice? No me acuerdo bien, ¿eh? Ese se lesiona hasta la pija, dice por aquí. No sé, pero creo que todos esos parones...
Зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. И это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер,
Да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах. И что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться, главное, на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80, возьмем от 60, наверное, до 120, то есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки, то есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,